Há um tempo atrás, morria-se bem mais novo ali, com 50, 60 anos, já se estabelecia ali uma final de vida para muita gente. E isso mudou. Ganhamos aí 20, 30 anos a mais aí. Com que olhar, de que forma a gente pode receber esse presente de vida aí de mais 20, 30 anos com alegria, com tranquilidade, feliz? Eu acho que a primeira coisa que eu queria falar é que a gente tem que olhar com otimismo, se planejarmos para colher bons frutos. Que a forma como a gente vai envelhecer vai depender dos nossos hábitos, das nossas atitudes ao longo da vida. Então, com certeza, nós vamos colher o que plantar. Quem se cuidar desde cedo aumenta muito a chance de envelhecer com saúde, que é o que nós queremos que todo mundo faça, que se planeje, né, sobre todos os aspectos para poder envelhecer bem. E hoje nós temos, inclusive, centenários gozando de boa saúde, né, independentes e autônomos. A gente vê aqui a nossa chefa Grazi Faria, já velhinha, mas está bem conservada, não é mesmo, chefa? Estou. Isso. Acho que sim, né? Me sinto. Você tem se cuidado bem também aí? Eu tento. Então tá certo. Essa é a ideia, já de ver, como o senhor disse. Então a palavra-chave, doutor Rodrigo, é planejamento. A gente precisa planejar, a gente tem que conceber a ideia de que todos vamos envelhecer? Sim, eu não tenho dúvida disso, né? Todos nós iremos envelhecer e a forma como a gente envelhece até os 75 anos de idade é determinada principalmente pela nossa história de vida até essa faixa etária. Após os 75 anos de idade, as influências genéticas aumentam muito, mas significa dizer que todos nós temos que nos cuidar muito até os 75 anos de idade para poder falar que após nessa faixa etária, a influência genética de ser grandes, longevos, independentes possa ter algum papel mais significativo. Para a gente chegar aí bem aí nessa fase aí da nossa fase de idosos e de velhos, emocionalmente, como que nós devemos já estabelecer essa poupança? Bons relacionamentos, buscar uma estabilidade familiar, esses contatos assim. Isso também é importante lá na frente. Nós temos que pensar que nós teremos filhos que nos cuidarão, não que a gente não, ninguém quer ficar dependente de ninguém, a verdade é essa. Mas a gente ter filhos, isso tudo faz parte desse planejamento também, doutor? Faz sim. E acho que começa com a aceitação desse processo. Não adianta a gente querer fugir desse processo. Então eu preciso saber que em um determinado momento de vida, provavelmente, né, eu vou ter perdas na família, nos amigos, né, então nós vamos ter que conviver com as perdas. Posso ter perdas, inclusive, pessoais, né, no meu próprio corpo físico, não ter capacidade de fazer atividades que eu gostava. É saber que o corpo vai mudar. Vai. O corpo vai mudar e nós vamos ficar mais frágeis. E pode ser que não consigamos fazer todas as atividades que venhamos conseguir, né, desejar fazer. Então eu preciso planejar para isso. Tem a aposentadoria, que é uma transição importante. A gente pode pensar também, considerando aí que a aposentadoria está ficando mais difícil, a gente também tem que pensar que nós vamos trabalhar por um tempo maior, mas a gente também financeiramente faz parte desse planejamento também considerar uma previdência privada, algo nesse sentido? O planejamento é, sem dúvida nenhuma, muito amplo em todos os sentidos e os pacientes idosos são os que mais demandam recursos de saúde. Então, realmente precisa desse suporte, desta garantia financeira. E não é à toa que hoje a gente vê, inclusive, muitos idosos, né, unindo duas coisas, né, se aposentam e continuam trabalhando para poder ter um recurso financeiro extra, mas também é algo muito importante para a sua saúde física e psíquica, porque ele tem uma nova ocupação, um novo senso de utilidade, que são coisas importantes. Essas mudanças contemporâneas que a gente está vendo aí, hoje já está falando aí sobre essa reforma previdenciária, onde pode se estender o período de utilidade de cada um aí, do seu
período produtivo, laboral aí, e também as questões também de atividades, de aceitação do velho, por exemplo, no mercado. Isso também são fatores que ajudam a nós, que hoje somos os adultos, hoje seremos os velhos amanhã. Isso também já nos dá essa base, diferentemente como foi no passado, que não tinha isso. Sim, e justamente isso que a gente ainda vê um pouco de um preconceito, né? Um preconceito com o idoso por achar que ele é incapaz. E, na realidade, todos nós seremos idosos um dia, a não ser que morramos antes, né? Então é importante... E ninguém quer. É importante que a gente pense nesse sentido também de encontrar papéis e atividades adequados para os pacientes idosos, né? Para toda a sociedade. Agora, doutor Rodrigo, eu vou pedir à nossa produção também para nos mostrar também sobre algo que é funcional na vida de um idoso hoje, que já pode ser também uma ideia para a gente amanhã. Porque um dos quesitos mais importantes que a gente deve preocupar no envelhecer é com a nossa segurança, especialmente em casa, onde acontece o maior número de acidentes, né, com os velhos. Então, roda a matéria aí para a gente, Grazi Faria, chefa. Cabelos brancos, corpo curvado, rugas. Esses detalhes estão cada vez mais presentes entre os brasileiros. É que a população do país está envelhecendo. Prova disso é a expectativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, de que até 2055 o número de pessoas com mais de 60 anos supere os brasileiros com até 29 anos. O avanço da idade traz diversas dificuldades. Entre elas estão a hipertensão, a redução da visão e audição e a falta de flexibilidade e equilíbrio. Essas são as principais causas dos acidentes, que acontecem geralmente em casa. E para evitar isso, nada melhor do que uma boa prevenção. De acordo com o Ministério da Saúde, 70% das quedas entre os idosos acontecem dentro de casa, sendo que 30% destes acidentes causam até a morte. Quando a gente chega a uma certa idade, a partir de 60, 70, é como se a gente sentisse o corpo um pouco mais com peso mesmo. É difícil de levantar as pernas, então os idosos eles andam arrastando, então por isso de algumas adaptações que não podem ter tapetes ou coisas no chão, porque senão eles tropeçam muito mais fácil, porque é difícil deles levantarem a perna. A dona Conceição, de 74 anos, sofreu uma queda e foi parar no hospital com sérias fraturas no corpo. Fiquei morando sozinho. E eu sofri um tombo de madrugada. Eu fui abrir a porta do quarto para ir ao banheiro e caí de costa. As 3 últimas vértebras encaixou. E eu tive que ficar internado uns 15 ou 20 dias. Depois colocaram o colete, fiquei mais 10 dias. Eu sei que no máximo ficou 1 mês e 10 dias mais ou menos. Aí voltei para casa. Para evitar esses transtornos, é necessário transformar o lar em um ambiente seguro e confortável para quem está na terceira idade. As portas devem ser de alavancas, de preferência que não feche por dentro. Os banheiros devem ter barras de apoio. Os chuveiros também devem ter barra de apoio. A distância, o tamanho das portas também, cerca de 80 centímetros. O piso tem que ser piso antiderrapante e plano de preferência. E os corredores bem iluminados, de preferência também com corrimão, tá? Com essas barras para poder auxiliar na locomoção do idoso. A altura da cama, na altura da cama também tem que fazer um ângulo de 90 graus com o joelho e os pés bem apoiados no chão, para ficar bem fácil do idoso na hora de levantar da cama. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.